Olá, seja bem-vindo ao canal da Bênção. Hoje nós estamos aqui para entrevistar ele, o seminarista Yukio Renato Ozono Moura, da Arquidiocese de Sorocaba. Nós estamos gravando esta entrevista virtualmente, cada um na sua casa devido à pandemia do coronavírus. Nossa entrevista será com o tema A Pandemia e a Igreja Católica. Seja bem-vindo, Yukio. Bom, antes de iniciarmos a entrevista A Pandemia e a Igreja Católica, eu gostaria aqui de, primeiramente, agradecer ao Pedro, fundador do canal da Bênção, pelo convite e também me apresentar. Eu sou o seminarista Yukio Renato Ozono Moura, tenho atualmente 18 anos de idade, estou no propedêutico, portanto, estou no primeiro ano do processo formativo sacerdotal da Arquidiocese de Sorocaba. Também faço estágio pastoral em minha paróquia de origem, a paróquia São Guilherme. É uma grande alegria e uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Nossa primeira pergunta, Yukio, é como o distanciamento social pode ser encarado aos olhos de um católico? Bem, na minha visão, neste tempo complicado e difícil que nós passamos, um tempo de pandemia, que nos obriga a permanecer em casa para impedir o contágio da doença, eu acho que é necessário nós utilizarmos deste tempo conturbado como um tempo de graça, como um tempo de viver as virtudes. Mas você neste momento pode se parar e pensar: como é que eu vou utilizar deste tempo difícil como um tempo de graça? Eu acho que é essencial criar uma rotina, por exemplo. Colocar hora para acordar, hora para comer, hora para fazer suas coisas, hora para descansar. É um tempo ocioso. É um tempo que nós não estávamos prevendo. E isso afeta o nosso psicológico. E se nós nos deixarmos levar pela ociosidade, nós vamos cair no pecado. E isso é um gravíssimo problema. Por isso, a rotina ela é essencial nesse tempo difícil que nós passamos. Depois, obviamente, eu acho que é o mais importante ainda, é a vida espiritual. Como disse anteriormente, às vezes essa ociosidade leva-nos a pecar. Mente vazia é oficina de Satanás, dizia o antigo ditado popular. E realmente é verdade. Se nós não estivermos em comunhão com Deus, se nós não permanecermos nele, vamos cair, vamos pecar. Por isso é extremamente necessário usarmos deste tempo difícil para aumentar ainda mais a nossa vida espiritual, sempre preservando a qualidade da oração, dizendo ao Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, tudo aquilo que você sente, entregar nas mãos de Deus, e Ele com certeza confiará com muito carinho. Também, eu acho que é um tempo propício para reaproximar as famílias, sempre sentando à mesa na hora da refeição, conversando, dando risadas. Também acho interessante investigar o passado, perguntar coisas antigas, relembrar memórias. Pois isso nos ajuda a mantermos ativos, felizes. Também acho importante nós usarmos deste tempo de pandemia, esse tempo de isolamento social, como um tempo da gente aproveitar para ler livros, para estudar, para pôr em prática projetos pessoais. Eu acho que essa é a fórmula para um católico, mas também para homens e mulheres de boa vontade aproveitarem este tempo difícil como um tempo de graça. Nossa segunda pergunta, Yukio. Você acredita que o distanciamento social reaproximou as famílias?
Bem, para responder essa pergunta, vou tomar como base a minha casa, a minha realidade, a qual estou inserido. Sim, aqui, pelo menos no meu lar, nós nos reaproximamos. Às vezes, devido à rotina do dia a dia, à correria, nós esquecemos de dar um simples bom dia, de pedir a bênção aos pais, de agradecer a comida, de, por exemplo, lavar uma louça. Então, acho que neste tempo que vivemos agora, pode sim ser um tempo para a gente se reaproximar das famílias, pois temos mais tempo e devemos usar esse tempo livre como uma forma de reaproximar as famílias. Nossa terceira pergunta: de que maneira você acha que nós podemos contribuir para ajudar as pessoas mais vulneráveis, como os sem-teto, os idosos e os que não têm o que comer, agora que a pandemia é uma ameaça real? Bem, para responder essa pergunta, eu vou tomar um pouco do pensamento de nosso arcebispo, Dom Júlio Endiacamini. Em sua carta que ele escreveu ao povo de Deus, quando esta pandemia se estourou, ele referiu-se aos trabalhos de rua, às pastorais de rua, aos serviços que prestam assistência à população de rua, para incentivar a criatividade. Aqui em minha paróquia, por exemplo, nós temos o sistema Drive-Thru Solidário. Nós continuamos com as arrecadações de alimentos, onde nós anunciamos nas nossas transmissões ao vivo o horário que está aberto à secretaria para que as pessoas possam levar até lá os alimentos. Obviamente, sempre resguardando as medidas das autoridades competentes. Mas nós arrecadamos esses alimentos e deixamos esses alimentos num carro com o porta-malas aberto, bem em frente à porta central da paróquia. As famílias que precisam desses alimentos reservam um horário com a secretária e vão até a paróquia, onde lá eles retiram estes alimentos e assim nós continuamos com uma obra de caridade tão importante e tão essencial neste tempo de pandemia. Nossa última pergunta: o que você acha que a igreja deve fazer em tempos de pandemia? Bem, eu acho que a igreja deve fazer e continuar aquilo que ela já está fazendo. Aliás, fazendo muito bem. A igreja não abandonou os seus fiéis. A igreja, com seus sacerdotes, não se esqueceram do seu povo. A igreja é mãe. E como uma mãe, ela cuida de seus filhos. Por isso, seguindo as orientações das autoridades competentes, ela tomou a decisão de suspender as missas presenciais. Mas isso não significa que ela abandonou o seu povo. Essa decisão foi para cuidar, para preservar a vida do seu povo. E como eu disse, a igreja não abandonou. Todos os dias, bispos, padres, diáconos, seminaristas, religiosos rezam constantemente por você, povo de Deus. Seja através da Santa Missa, onde eles transmitem para nós, mesmo com todas as dificuldades, seja também através da oração da liturgia das horas, através dos santos terços que rezamos. Por isso, a igreja não abandonou seus fiéis. Além disso, a igreja não abandonou seus fiéis, pois religiosos e religiosas têm se dedicado na vanguarda, indo na linha de frente até o povo que necessita de alimentos, doando, se entregando, doando
o seu tempo, o seu trabalho, para entregar os alimentos que o povo de Deus, que você, querido irmão, querida irmã, doa para a sua paróquia. Por isso, a igreja deve continuar seguindo esses passos e esperar até que tudo volte ao normal. Nós agradecemos muito sua entrevista, Eukio. Muito obrigado por ter aceito, por ter dito sim para essa entrevista. Muito obrigado. Bem, agora nessas considerações finais, eu quero aqui mais uma vez render graças ao Pedro pelo convite que ele me fez, também a toda a equipe do Canal da Bênção e pedir a vocês que sempre rezem por mim, pois sempre rezo por vocês também, tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.